Você ouve agora mais um episódio do EvexCast. Oferecimento Instituto Evex, cuidando de empresários e das suas empresas. Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso EvexCast. Eu e Valéria Bax, e hoje nós vamos conversar sobre o que, Valéria? Hoje nós vamos conversar, pessoal, sobre comportamento do empresário. É um tema que a gente trabalha aqui diariamente no Instituto Evex, com os nossos comportamentos e com os comportamentos também dos nossos clientes, né, que são aí mentorados, aconselhados por mim, pelo André. Pois é. Então, Valéria, para a gente poder começar aqui a conversar sobre comportamentos do empresário, né, comportamentos de sucesso, né, que levam o empresário ao sucesso, o que a gente pode trazer aí para os nossos ouvintes aqui como importante nesse assunto? Olha, são vários comportamentos, né? Eu acho que se a gente for enumerar, vai dar uma lista enorme. Eu não tenho nem ideia, para te falar de verdade, de todos os comportamentos que o empresário deveria ter, porque vai depender também de cada negócio, vai depender da pessoa, da forma dela de conduzir. Mas eu acho que um dos comportamentos mais importantes para quem começa, principalmente um negócio, até ele se tornar um empresário de sucesso, é o quê? Resiliência, né? Ele não desistir fácil. Por quê? Porque é uma jornada que não é fácil. É difícil ser empresário. Às vezes eu fico vendo aí esses gurus na internet falando, né, de ser empresário, a gente vê, a turma tá só aí voando de avião é ótimo, né? Não sei porque que eu falei voando de avião, pensei em outra coisa, mas estão aí, né, viajando, estão pro exterior, andando de lancha naquelas praias maravilhosas o tempo todo, como se ser empresário fosse isso. E o que eu fico vendo é que quando a gente realmente vai olhar, a maioria deles ou não foram empresários, hoje até são, porque tem um negócio, mas a maioria ou não foi empresário, ou herdou um negócio e ok, tá tudo bem. Mas falar que vida de empresário é fácil, eu desconheço. Pelo menos eu não conheci essa vida fácil durante a jornada. Ela pode se tornar mais fácil com o tempo, né? Mas até que isso aconteça, é muita resiliência, né? É muita resiliência por conta do negócio. Muitas pessoas abrem um negócio ali por uma oportunidade ou por uma necessidade, e isso acaba perdendo um pouco, às vezes, ali do foco. Por quê? Porque ela abriu sem um planejamento, sem ter, né, uma base ali necessária e sólida para isso. Bom, Valéria, você falou uma coisa aí que é o seguinte, né? A gente fica vendo pela internet a turma mostrando uma vida, né, de empresário, que é uma vida, como se diz, uma vida dos sonhos, né? Que é aquela vida onde você pode realmente ficar fazendo essas coisas todas que você falou aí. O pessoal tem avião, né? Aí vai no avião próprio, viaja daqui. Mas, na verdade, a gente sabe que são poucos os empresários que fazem isso, e mesmo assim, quando fazem por extrema necessidade, né? Porque a gente sabe que uma empresa, para poder ter resultado, para que ela tenha resultados constantes e crescentes, a gente precisa investir na empresa, né? Sim, investir na empresa. Então, assim, a resiliência, ela é importantíssima, porque é aquela coisa, né, de eu caio 5 vezes, levanto 6, né? Então, quer dizer, a quantidade a capacidade, na verdade, de cair, levantar e se aguentar. Sim. Agora, é importante a gente não confundir resiliência com teimosia, né? Ah, sim, claro. Porque eu vejo também que, às vezes, o empresário, ele tá com um negócio que não vai fazer resultado. Às vezes o negócio já está ultrapassado, ou é um negócio que está com algum tipo de problema ali mais grave, uma sociedade, por exemplo, que não deu certo. Então, um comportamento importante também é ter
a capacidade de largar da sua vaidade, da sua insistência, né? Não é da persistência, muito que essa insistência muitas vezes vem de vaidade, de orgulho, porque eu sei que é difícil, mas eu já vi isso acontecer várias vezes, né? Do empresário, o negócio está indo mal, às vezes ele está ali com um mercado difícil eu falo que todos são, né? Mas ele não se preparou para aquilo ali, ou não está acompanhando da maneira que devia, não está fazendo a gestão do negócio da maneira que devia, e insiste, né? Mesmo com o negócio dando problema, devendo, e vai seguindo com aquilo ali, até que uma hora não aguenta. Eu falo que é assim, né? O barco está fazendo água e você está tirando água com balde. O braço vai cansar uma hora, né? Então é muito importante que essa coisa da vaidade, você falou, eu lembro de uma frase que diz o seguinte, né? O que é importante para o empresário? É querer estar certo ou querer que o negócio dê certo? Porque quando entra nessa questão de teimosia, né? Sim. É porque ele está querendo provar para ele mesmo que aquilo que ele está certo, que vai dar certo aquilo, e que na verdade vai ser ali às vezes um problema, né? Mas voltando aqui para os comportamentos de sucesso, Sim. né? O que mais, Valéria, que você falou gente... aí, André, um comportamento que eu acho super importante também, que é ter a capacidade de investir no negócio. Porque muitas vezes o empresário, ele começa o negócio começa até a ir bem, mas ao invés dele investir aquele ganho que está tendo no negócio, tirar ali o que ele precisa, lógico, para as necessidades, né, básicas dele, ele começa a tirar o dinheiro da empresa para poder ter a vida que às vezes ainda não está na hora, que é o que a gente fala, né? Às vezes para comprar um carrão, né? Vamos falar, carro, qualquer um leva a gente do ponto A para o ponto B. Mas aí a pessoa às vezes está no momento de ter um carro simples, já quer ter um carro A, né? O dinheiro que poderia estar fazendo a empresa gerar mais riqueza, o capital de giro do negócio, ele tira e começa. Compra carro, compra casa, compra sítio, viagens, que ok, empresário tem que viajar, dinheiro é para gastar, mas o comportamento de saber investir no negócio, para mim isso é um comportamento, e não tirar, né, aquilo que não devia do negócio. É muito importante essa coisa do investimento, né? Porque a empresa, para crescer, ela precisa ter um reinvestimento, não é? E o que a gente vê realmente acontecer muitas vezes, as empresas que elas não têm longevidade, né? Não duram muito tempo, exatamente por isso, porque quando ela está na melhor fase, que é aquela fase de crescimento, o empresário começa a tirar dinheiro dela, e aí o que acontece? Ela para de crescer. E eu escutei uma frase hoje falando assim: o que não está crescendo está morrendo, né? Então a gente precisa realmente... E aí, Valéria, um comportamento importante nesse caso é o empresário determinar um percentual do valor que ele tem de resultado que ele vai investir, né, na empresa dele, né? Eu sempre falo que é muito importante determinar dentro daquele lucro que a empresa está gerando, depois que você pagou tudo que tem para pagar, vamos dizer, pagar as contas, né, fixas, as despesas, os custos, o que sobrou no final, você determinar, inclusive o seu prolabore, o empresário ele deve definir um valor fixo também para que ele... um valor fixo para que ele retire de prolabore do negócio, e no final, aquilo que sobrou, ele defina um percentual. Eu até acho que deve ser anual. Quando as pessoas me perguntam, tem gente que tira, depois que a empresa está andando há muito tempo, ela já tem uma lucratividade previsível, você pode até fazer com menos tempo, mas uma empresa mais nova, e em alguns casos, quando tem também um resultado que é um percentual mais baixo, eu acho que sempre deve ser feito anualmente. E aí você decide o valor que vai ficar, que você vai reinvestir no negócio, o valor que você vai deixar para poder ter uma reserva, que é importante,
e aí o percentual também que você retira, né? Se eu falei aqui de 3 pontos, né? Ok, que seja 30%, 40%, aí vai de acordo com cada negócio, com a cabeça de cada empresário, mas é importante, né? Eu vejo, né, em cima disso aí, tem clientes nossos, né, que a gente vê que tomando a atitude correta, a empresa está crescendo, eles estão reinvestindo. Sim. E aí as coisas vão multiplicando, né? Uma empresa que no início do ano, por exemplo, ela estava com uma projeção de faturamento aí de 3 milhões de reais, hoje a projeção para 12 meses já está passando dos 20 milhões de reais. Por quê? Porque foram tendo resultado e reinvestindo os valores ali na empresa. Sim. E mantendo o valor de retirada fixo ali, né, de Prolabore, sim, baixo, sem praticamente nenhuma ostentação, mais para realmente subsidiar a vida deles. Né? Girar, né? Exatamente. É uma coisa que a gente parece clichê, né, Valéria? Mas a gente fala assim, o que é melhor? Você ter uma vida que parece ser vida de rico tendo uma empresa pobre, ou você ter uma empresa rica, uma empresa sólida, e aí sim você começar a ter uma vida condizente com aquilo que a empresa pode te dar, né? Sim. Não é uma vida pobre como a empresa rica, não é o inverso, né? Mas é uma vida condizente com aquilo que a empresa é capaz de gerar para você e que você vai manter a empresa crescendo, né? Sim. Valéria, quando a gente fala de comportamento, o que é para o empresário ter resultado? O que é importante ele ter de comportamento no que diz respeito às pessoas da empresa dele? A liderança, trabalhar com gente, o que você vê que é importante aí no dia a dia? Olha, André, a primeira coisa que eu vejo é ter uma política, vamos dizer assim, uma comunicação transparente com as pessoas. Por quê? Porque as pessoas precisam entender desde o que é o sonho, né? A gente fala de sonho, porque a empresa, ela geralmente é um sonho do empresário. Então ela precisa de entender o que o empresário quer e aí todo o plano para poder se chegar àquele sonho. Então as pessoas precisam de receber uma boa comunicação. Então o empresário, ele tem que ser um bom comunicador, e quando eu estou falando aqui um bom comunicador, não é um comunicador radialista de televisão de microfone. Não é um Silvio Santos, não. Não é um Silvio Santos, não. Apesar dele ser um grande empresário, mas... Sim, mas o que? Ser claro, ser transparente, falar com as pessoas, mostrar para elas o que espera delas, quais são as expectativas da empresa, do gestor, que muitas vezes é o próprio empresário, quando é uma empresa menor, ou se não, quando já é uma empresa que tem outros líderes, ele mantém essa comunicação transparente também. As pessoas muitas vezes trabalham sem saber o que a empresa espera dela. Muitas vezes elas não sabem até o que realmente aquela função dela, o quanto ela é importante para poder chegar num resultado no final. Então, para mim, o principal comportamento é esse. E aí vem outros, né, ligados a pessoas, que é a parte de treinamento, de desenvolvimento, que eu acho que tudo isso vai desencadear em cima dessa primeira comunicação, desse objetivo, né? E aí, para isso, tem um comportamento que vem antes, que é o quê? O empresário parar e saber realmente qual que é o objetivo dele. Ele tem que ser a primeira pessoa, né, a saber aonde ele quer chegar ali com o negócio. Uma coisa assim, né, a gente vê muito essa coisa de lidar com pessoas no sentido do que você falou da comunicação. Muitas vezes também falta feedback, não é, Valéria? O colaborador, o funcionário, quando ele entra na empresa, falta comunicação adequada para ele, para comunicar o que se espera definitivamente dele, né? Sim. Mas também falta feedback. Muitas vezes o que vai acontecendo? O colaborador, ele vai ali, o funcionário cometendo algumas falhas, alguns erros, e aí o patrão ali, o dono da empresa, né, muitas vezes não conversa com ele, não dá feedback, não chega perto dele para poder
falar o que está acontecendo, não traz essa transparência que você falou. Sim. E vai deixando as coisas acumularem até o ponto de chegar a demitir aquela pessoa num momento de acúmulo ali, de insatisfação por conta. Sim. E muitas vezes o funcionário não sabe nem por quê que ele está sendo demitido, porque em hora nenhuma ele teve um feedback, ele teve um retorno ali sobre como está sendo o trabalho dele. E isso faz parte da comunicação. Sim, né? Com certeza. Eu falo que assim, a gente vê que muitas vezes o que falta é diálogo, né? Falta é conversa. Sim. E uma vez eu estava conversando com um empresário mentorado nosso, que ele estava muito insatisfeito porque um funcionário dele não tinha dado para ele um retorno que ele havia pedido. E eu fiz uma pergunta simples para ele, falei assim, você combinou com ele o prazo para ele te dar esse retorno? Ou você deixou ele decidir quando é que ele ia te dar o retorno? E ele falou comigo, falou, nossa André, realmente eu não fiz esse combinado. E aí a partir do momento que ele passou a fazer, as coisas começaram a acontecer, quer dizer, ele começou a ter as respostas dentro do prazo que ele precisava, né, para poder... o alinhamento das expectativas, né? E a comunicação, né? Sim. Que ela precisa fluir. E feedback é fundamental, né? Feedback é muito importante porque a gente precisa dar oportunidade para as pessoas, para elas compreenderem como que elas estão sendo vistas, como que o desempenho delas está acontecendo dentro da empresa, né, Valéria? E assim elas poderem corrigir, às vezes, uma falha, né? Buscar um aprendizado, buscar alguma coisa que vai fazer com que ela tenha um desempenho melhor ali na função e possa corresponder às expectativas ali do seu líder, né? Do patrão, do dono da empresa. É como a gente estava falando aqui, né? É a questão da comunicação, de comunicar o que se espera em cima do objetivo. Muitas vezes não se dá o feedback para poder a pessoa saber, mas no meio entre um e outro existe o quê? A parte do treinamento, do desenvolvimento, que só assim a pessoa vai conseguir entregar ou não, né? Eu já ouvi falar assim, empresário falar assim, eu não vou treinar funcionário meu não, porque senão ele vai para a concorrência e a concorrência é que vai aproveitar. E aí? Pois é, e aí é aquela questão, né, que tem umas frases clichês que a gente vai sempre lembrando, não tem jeito, que é, não invista no seu funcionário para ele trabalhar bem para você, né, e quanto vai te custar isso? Você ter trabalhando com você uma pessoa que não está preparada. E aí, aquele negócio, aquele período que ela está ali, ela está fazendo um serviço meia boca, né? Como se diz. Exatamente. Ele não investe no treinamento, na capacitação do colaborador e... Reclama que ele não está entregando da melhor maneira. Isso é um comportamento do empresário, né? Uma atitude, lembrando, né? assim, que você promover conhecimento para o colaborador, isso também é um benefício. É um fator motivacional, né? As pessoas gostam de trabalhar em empresas que estão investindo nelas. Elas entendem que a empresa está investindo não só para ela fazer o serviço bem feito ali, mas realmente com aprendizado. E isso qualquer pessoa leva para a vida, né? Não só ali para o negócio. Você me fez lembrar de um negócio aqui que é o seguinte, né? Muitas vezes o empresário ele gasta rios de dinheiro com rescisão de contrato de colaboradores, de funcionário, e não gasta um centavo com desenvolvimento, com treinamento, né? E a gente sabe, não é invenção, não é nada, a gente sabe por experiência e sabe também por estatística, por pesquisas no mercado, que, por exemplo, pagar um salário melhor para o funcionário não é o que segura ele na empresa, né? O salário está ali em quarto ou quinto lugar por motivos de permanência das pessoas nas empresas. A gente vê, por exemplo, que a falta de reconhecimento, que aí é um comportamento do dono, é um comportamento do líder daquele funcionário, é o primeiro motivo do funcionário ir embora, né? O segundo motivo é ser maltratado, né? É a pessoa ser tratada com rispidez, com falta de educação, com grosseria, com esse tipo de coisa. E infelizmente a gente sabe que
tem pessoas que agem dessa maneira, né? O terceiro motivo que a gente vê das pessoas saírem de uma empresa é porque elas estão fazendo algo que elas não gostam, que está fora daquilo que ela gostaria de estar trabalhando, que está mais adequado ao perfil comportamental dela, né? O comportamento aí. E muitas vezes, né, Valéria, o empresário ele contrata as pessoas, muitas vezes pessoas certas para o lugar errado. Sim. Ou pessoas erradas para o lugar que ele precisa, né? Então, a avaliação de perfil comportamental também é fundamental para se ter as pessoas felizes ali dentro da empresa e elas permanecerem dentro do negócio, né? André, isso aí que você está falando, não só das pessoas, mas do próprio empresário, né? Quantas vezes a gente já pegou aqui clientes que não estavam com o negócio dando um resultado bacana, que ele estava insatisfeito com o negócio, que quantas vezes ele não estava querendo nem ir na empresa, infeliz, né? Por conta disso. Porque o perfil de comportamento, a gente, enquanto empresário, a gente falando aqui, nós estamos falando, né, de pessoas, mas o empresário ele precisa desse autoconhecimento, ele precisa de olhar para si também, porque isso vai fazer parte do resultado dele, para ele, daquilo que ele precisa de fazer, dos comportamentos que ele precisa de ter na empresa e principalmente perante as pessoas, né? É uma coisa muito... Às vezes a pessoa entra num negócio, entra numa sociedade ou monta um negócio, sim, porque está vendo uma oportunidade ali, mas sem pensar da seguinte maneira: será que eu vou gostar de fazer isso? Será que é algo que vai me dar prazer? É algo que... Tem aquela coisa também que a gente escuta muito no mercado, que é o seguinte, né? Você, quando trabalha com algo que você gosta, você passa a confundir trabalho com diversão. Trabalho para mim é trabalho, diversão é diversão, né? São duas coisas diferentes. Só que se eu não gosto daquilo que eu estou fazendo, se eu não tenho amor pela minha profissão, se eu não entendo como empresário que eu estou fazendo algo útil, algo importante para alguém, né? Porque todo negócio, toda empresa só existe porque alguém tem um problema, né? Alguém tem uma necessidade. Não tem outro motivo para que a gente aqui, por exemplo, no Instituto EVEX, nós trabalhamos com mentoria e desenvolvimento de empresários, porque tem empresários que estão nos ouvindo, que estão do outro lado, que precisam, né, de um mentor, precisam de uma pessoa com mais experiência, mais vivência, com conhecimento, para guiá-los num processo de desenvolvimento, de crescimento, para terem grandes resultados. Não é? Eu queria só, André, te corrigir aqui, não corrigir, mas colocar meu ponto de vista. Que não é que tem empresários que precisam. Para mim, todo empresário precisa. Independentemente do grau de sucesso que ele já tem, né? A gente vê que ele precisa sempre de ter alguém ali junto com ele. E eu vou te falar assim, os empresários mais fodas, vão falar assim, do mercado, todos eles têm. Tem um conselheiro, tem um mentor, tem coaching, o tempo todo ajudando ali de alguma forma. E às vezes mais de um, né, Valéria? Às vezes mais de um. Às vezes mais de um. A gente mesmo aqui, às vezes tem 2, 3, né, ao mesmo tempo. Exatamente. Isso, né, contando você me corrigiu pessoal... de uma maneira perfeita, Valéria. eu aqui tenho que realmente... levantar a bandeira branca para você e falar assim, você está coberta de razão, não é? Tá certo, né? Vamos seguir o ritual, né? Tá certo. Gente, olha, conta o ritual, André, para quem não conhece, o ritual, tem gente que ainda não eu vou falar para vocês. Nosso ritual. O ritual é o seguinte: se você quer ter um casamento que dure para a vida toda, tem 3 coisas que você precisa saber, para vocês homens que estão me ouvindo, tá? O casamento e a sociedade com a esposa também. Né? Sociedade com a esposa também. Ela fala qualquer coisa, você diz tá certo.
Se ela fala que quer ir em algum lugar, você fala, vamos sim. E se ela quiser comprar alguma coisa, você fala, compra 2. Pronto. Aí tá resolvido. Aí a receita do sucesso. Tá, de uma boa sociedade com a esposa e também do casamento. Porque aqui nós estamos falando para empresário, tem um monte de gente aqui que tem como sócio a esposa. Mas certeza. É isso, né? Assim, com certeza absoluta, a gente vê que as pessoas de sucesso, sim, elas realmente têm grandes mentores, grandes pessoas ali ao lado delas, como você diz, conselheiros, coaches, pessoas que estão, sim, ali já com mais estrada, com mais experiência, com mais conhecimento. Eu costumo falar muito, né, Valéria, da metáfora de subir o Everest, né? Sim. Eu vou aí fazer uma escalada, subir o Everest, que é o pico mais alto do mundo. Eu vou precisar de mentores para poder chegar lá. E não é um só não, são vários. São vários, porque eu vou precisar me preparar fisicamente, eu vou precisar me preparar psicologicamente, eu vou precisar ter, quando for para lá, uma pessoa experiente que já subiu, né, junto, já, né, para poder eu seguir os passos daquela pessoa, né, que já fez isso. Sim. Então é muito importante. Isso aí é outra coisa interessante que nos remete também para essa situação dos gurus da internet, né? Da turma que aparece assim de repente e vira aquele guru. Quantas vezes ele já subiu o Everest, né? Sim. Quantas vezes ele já passou por situações difíceis, já quebrou, né? Que já ficou devendo e conseguiu ter resiliência e passar por cima e tem uma história, sim, no mercado aí para poder trazer, né? Então, por exemplo, se eu for fazer uma escalada dessa, eu vou procurar saber quem é o melhor, quem foi que já levou vários grupos, que já conseguiu fazer esse trajeto com segurança, né? Porque a gente sabe que lá, de cada 10 tentativas, o pessoal consegue subir uma, porque sim, na maioria das vezes, no meio do caminho, tem que voltar para trás por conta de tempestade, mudança de tempo, e é importante saber dar esse passo para trás e para poder andar de novo para frente daí a algum tempo, né? Sim. Mas tem alguns comportamentos, né, que são importantes. E o empresário, quando ele vai, como diz você aí, né, subir para o Everest, que é o negócio dele, muitas vezes ele vai tentar e também não vai dar certo de sim, primeira, né? E aí é muito importante a gente aprender com os erros, né? E não permanecer naqueles erros. Você, às vezes já viu que naquele caminho ali não está dando certo, você precisa de ajustar. Da mesma forma, ele precisa de ter um comportamento também. Ele viu que aquele caminho ali está dando certo, de ter aquele compromisso de seguir ali naquele caminho também e não mudar. Porque eu vejo muitos empresários fazendo assim, nossa, o negócio não está dando certo. Mas aí o negócio começou a caminhar legal, só que aquilo ali para ele ainda não está bom. Aí ele muda o rumo do negócio completamente diferente. Isso já aconteceu com a gente. Porque às vezes, gente, a gente que é empresário, principalmente o empresário que é empreendedor, depois a gente pode até falar dessa diferença, né, André, do empresário e do empreendedor, porque muita gente ainda confunde isso, mas o empresário que ele tem esse espírito empreendedor, muitas vezes ele é cheio de ideias, né, e de coisas diferentes que ele quer fazer. Então ele quer, o tempo todo tá mudando ali o rumo do negócio dele. E isso faz com que a caminhada muitas vezes seja bem mais longa. Né? E ainda cria um problema com os funcionários, né, porque sim, os funcionários ficam desnorteados, né? Eles ficam perdidos. Uma coisa que você falou aí, que eu acho que é um comportamento que diz muito a respeito disso, é a capacidade de ter foco. Sim. Né? Porque o que desvia muito o empresário também são oportunidades, que às vezes não tem nada a ver com o negócio dele. Que muitas vezes elas só vêm para tirar a atenção, para desviar do foco, e fazer com que ele perca tempo, dinheiro, recurso com coisas que não deveria, não é? E que acaba ali tirando a oportunidade da empresa dele de crescer, de se desenvolver por conta disso. Sabe uma outra coisa que
de comportamento também que é interessante, a pressa. A pressa, sabe? A ansiedade. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar a seguinte situação. Uma empresa, ela está começando a dar resultado, ela está começando a crescer, ela está começando ali a mostrar que a coisa vai dar certo. E aí, aquele empresário, ele acredita que a empresa já estabilizou, que a empresa já está em voo de cruzeiro, que ela já pode, que ela está ali. Voo de cruzeiro é aquele momento ali que o avião ele entrou em voo de cruzeiro, o que o piloto faz? Ele vai lá, aperta o piloto automático. E aí ele pode fazer um lanche, ele pode ir no banheiro e tal, o copiloto está ali do lado para qualquer coisa se precisar, mas ele não está pilotando o avião mais, o avião está indo sozinho. E muitas vezes, sabe, Valéria, acontece do empresário achar que a empresa dele já está nesse ponto e largar a empresa na mão de outras pessoas antes da hora. Não que isso não seja possível, muito pelo contrário, deve acontecer num determinado momento da empresa ganhar autonomia, né? Mas eu estou falando da pressa, eu estou falando da ansiedade de acreditar que já está na hora de soltar, né, a empresa. E eu já vi, olha, vou dar um exemplo aqui, que eu já ouvi depoimento de um empresário enorme, que todo mundo praticamente no Brasil conhece, que fez isso. E acordou, depois de ver a empresa entrar em prejuízo, e voltar para trás e assumir a empresa de volta e reconstruir o resultado. Sim. E depois não largar mais, né? Que foi o empresário Flávio Augusto, dono da rede WhatsApp, que num determinado momento ele achou que, né, podia mudar para os Estados Unidos, não precisava estar ali à frente da empresa mais, queria ver se a empresa ia funcionar sem ele lá e tal, tudo mais. E tem isso gravado em vídeo dele, sim, falando sim, que ele teve que voltar atrás e reassumir o negócio. Então, quer dizer, essa questão do timing para isso, como que a gente vê qual que é o momento de se fazer um movimento desse? Olha, eu vou te falar, André, eu acho que não tem um momento, para mim não tem um momento certo. Vai depender de cada negócio, do nível de maturidade da empresa, do nível de governança que a empresa tem. O que é governança, Valéria? Vamos lá, né? A governança é o quê? É você ter controles sobre o negócio em várias áreas. Depois a gente pode fazer um podcast, inclusive a gente deve fazer um podcast sobre isso. De podcast extenso, né? Mentores e conselheiros aí, especialistas nessa área, para a gente poder trazer para falar com a gente também. Mas é justamente isso, de você estabelecer aqueles controles que você precisa ter para o seu negócio, preparar um sucessor, né? Uma pessoa que você tem ali, uma pessoa que realmente substitua, que faça como você faria. Não igual. Tem um copiloto ali que consegue pilotar o avião se você não tiver no comando. Se você passar mal, né? Se o piloto passar mal lá em cima, como é que faz se não tiver um copiloto, um sucessor que o substitua? Então, isso é muito importante. Então, por isso que eu estou falando, não tem um momento certo, vamos dizer, de tempo, mas o momento certo é esse, quando a empresa atinge um grau de maturidade, de gestão, que ela consiga fazer isso. E mesmo assim, o empresário entender que aquela pessoa pode fazer como se ele fosse fazer algumas coisas, mas não tudo exatamente igual ele faria, porque são duas pessoas diferentes. E isso aí pode ter um peso. Então é bom estabelecer, assim como se faz com o restante da equipe, das pessoas que a gente falou aqui. Estabelecer quais são as expectativas, treinar, acompanhar, ir acompanhando e soltando aos poucos até que você sinta segurança que a empresa pode caminhar, né? Sem aquela pessoa que é você, né? O empresário na frente. Mas eu falo, gente, não é largar, né? Igual, por exemplo, hoje eu e meu pai na minha empresa, nós estamos no conselho.
A gente não está mais na operação ali no dia a dia, mas a gente ajuda na estratégia, na visão de futuro e nos controles. E acompanha tudo, E acompanha, né? Tudo. Então, assim, né, funciona. Eu falo assim, que conhecimento, né, o trabalho, o planejamento tem que estar bem dividido ali, bem disseminado, não é dividido, bem disseminado, né, dentro do negócio para poder conseguir fazer isso. Você falou uma palavra aí agora que me traz outra lembrança de outro comportamento importante do empresário, que é planejar, né, Planejar, Valéria? sim. Você falou de planejamento aí. O que a gente vê muito é aquilo que você falou no início, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, a pessoa vai fazendo, e sem um planejamento adequado, um planejamento estratégico, um planejamento de metas, um planejamento orçamentário da empresa, sem esse acompanhamento, né? Eu falo que assim, é como se você, voltando para o avião, né? É como se você estivesse voando sem instrumentos, né? Só no visual, e dependendo do lugar que você está indo, você não vai conseguir chegar no destino da maneira adequada, sem ter planejado a rota, sem ter os indicadores de resultado, que são ali o seu painel de bordo, né? Os seus instrumentos para você ir seguindo para poder chegar no resultado, né? Então, o outro comportamento de sucesso do empresário é a capacidade de planejar, né? Capacidade de sair do operacional do negócio, que a gente fala assim, é um buraco negro, né? Que suga todo mundo para lá, né? A hora que o empresário assusta, ele está enfiado na operação ali, né? Como se fosse um avestruz com a cabeça no buraco, né? Quer dizer, o mundo está todo lá de fora. Frase, né? Que ela é meio clichê também, algumas pessoas usam, mas você fala ela toda vez em treinamento com os empresários, né? Que é, enquanto eu estou fazendo a minha empresa funcionar, quem está fazendo a minha empresa crescer? Então, o empresário, ele precisa de se preparar para isso, para ir saindo aos poucos. É lógico que o negócio no início, até igual a gente falou aqui, um nível de maturidade, o empresário ele tem que estar ali na operação, mas independentemente do tamanho do negócio, que seja um negócio que começou agora, ele precisa de ter um tempo do dia dele, da semana, reservado para ele poder pensar estrategicamente. Porque senão ele vai ficar apagando incêndio, né? Na empresa o dia inteiro. Mas é isso, a cultura da empresa, ela come a estratégia no café da manhã. É isso mesmo. E o que é a cultura, né? É essa forma de fazer o dia a dia no negócio. E se o empresário ele tem essa cultura, que ele tem que estar ali o tempo todo com a mão na massa, ele não vai ter essa visão que ele precisa de olhar em alguns momentos do lado de fora, né? Da empresa. A operação ela é importante, né? Mas parar um pouco e sair da operação para planejar é fundamental, né? Porque senão você só fica na operação e aí não enxerga o mercado, não enxerga as mudanças. Na hora que você assusta, vem alguma mudança importante e atropela você com a sua empresa e tudo, né? Então, o planejamento estratégico, a visão estratégica, o pensar em empresa diferente é muito importante também. Sim. E tem uma outra coisa também, que é o seguinte, que o empresário que ele fica na operação o tempo todo, ele sufoca os funcionários, não é? Porque ele fica o tempo todo fazendo o quê? Microgerenciamento. O que é microgerenciamento? É tomando decisões que não deveriam ser dele mais. Sim, que né? ele já devia ter passado para frente, delegado, né? Decisões pequenas que os líderes dele, as pessoas que estão ali dentro da empresa, já deveriam estar tomando. Sim. E ele preocupando com coisas maiores, com coisas mais importantes, que geram mais resultado, mais dinheiro, mais lucro para a empresa. Isso que você né? está falando é interessante. Hoje, exatamente hoje, eu conversei com um empresário, e é um empresário jovem, e que está começando o negócio dele há pouco tempo. E a frase dele para mim foi a seguinte: olha, é porque não tem jeito, meu negócio é pequeno e eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que controlar tudo, então eu que faço tudo. E aí o que eu falei com ele foi a seguinte frase: eu falei, olha, enquanto sua empresa já está andando, enquanto você não começar
a mudar o seu pensamento, que você pode colocar outras pessoas, né, que seja um funcionário para começar para te ajudar, você nunca vai fazer o seu negócio crescer. Porque você não consegue fazer tudo que você quer fazer sozinho, entendeu? E assim, um medo, que é um outro comportamento que eu acho que o empresário tem que ter, que é de olhar para a concorrência, sabe? De olhar para o mercado. E aí, se ele está ali só na operação no dia a dia, ele não consegue fazer isso, né? Essa mesma pessoa que eu conversei, um medo da concorrência, medo de assim, não, eu tenho que fazer tudo, porque o meu negócio, se outra pessoa, tipo assim, ver o que eu estou fazendo, ela pode roubar a minha ideia. Aí eu falei, nossa, eu falei com ele, olha, eu não sei se a sua ideia é tão inovadora assim, é uma ideia inovadora, mas que eu já vi em outros lugares. E deixa eu te falar uma coisa, se não é um produto, se não é uma marca que você criou e patenteou, a qualquer hora você pode ser copiado. E, inclusive, se você não abrir a cabeça, vai ser copiado muito mais rápido do que você imagina. A gente já viu isso acontecer. A gente já viu isso acontecer no mercado várias vezes, né? Sim, sim. Tem gente que está tão preocupada em olhar para a concorrência que esquece da própria empresa. Sim, não é? Sim. Aquela Ou coisa... às vezes ele não olha para ver o que a concorrência está fazendo, se fecha só ali, na hora que vê ele engolido. Porque ele não inovou, ele não viu o que o mercado está fazendo. Tem que ter um equilíbrio. Né? A gente precisa estar atento ao mercado, vendo o que está acontecendo, mas a grande preocupação é fazer melhor na minha empresa. Sim, não é? E aí que é tão importante o que você começou, eu acabei, né, indo contar a história desse jovem empresário, que é o planejamento para poder ajudar em tudo isso, né? Planejamento é ali a base, e às vezes a gente fala do planejamento ali escrito mesmo, no papel, porque é a forma que você vai conseguir acompanhar, né? O que é o planejamento? É o meu objetivo, aonde eu quero chegar, para me poder chegar naquele objetivo, quais são as metas que eu preciso de ter, de cumprir, acompanhar, né, através de indicadores, que é a gestão, fazer a gestão. Se você não tem um bom planejamento, sua gestão é ruim. E outra coisa, né, o empresário que ele fica só na operação, eu falo que ele não é empresário. Né? Ele é um empregado dele mesmo. Né? E pior do que o autoemprego, ele é escravo do negócio, porque Sim. o funcionário ele tem férias, ele tem 13º, ele emenda feriado, né? Agora, o empresário que age dessa maneira, como esse jovem empresário que você está trazendo, ele se torna escravo do negócio, né? Porque não pode sair da empresa porque é tudo ele, né? Ele aí não vai ter férias, porque também não vai se dar o direito, porque é tudo ele. E aí eu pergunto uma coisa simples, imagina esse empresário pega aí uma doença, gente, Deus me livre, não estou desejando nada para ninguém, né, a esse sentido, ou sofre um acidente ou alguma coisa e precisa ficar em recuperação aí 3, 6 meses. O que acontece com a empresa dele? Se é só ele que tem que fazer tudo. Se é só ele que não pode contar, ensinar nada para os outros, vai porque ter um negócio que não é sustentável. Isso não é uma empresa. Não é uma empresa. Ele é um autônomo, sabe, alguma coisa desse tipo, mas empresário não. Sim. Porque se o negócio, uma das principais perguntas que eu faço para os nossos mentorados é: a sua empresa funciona sem você? Né? Ela, não que o tempo todo, mas se você precisar se ausentar por um motivo 15 de doença, dias, de férias, 20 dias, tirar umas férias, né? A gente já teve empresário fazendo treinamento conosco que tinha 30 anos que não tirava férias. Sim, né? Sim. E hoje tira férias, viaja com a família, vai para a fazenda. Né? É uma questão de mentalidade, é uma questão de comportamento, de planejamento, né? Para poder ir estruturando o negócio. E de confiança, né? Também, né? Eu falo inclusive nele mesmo, né? De autoconfiança, vamos dizer assim. Autoconfiança e confiança nas pessoas também. Sim. Porque você imagina, né, Valéria? Vamos ver aí todas as empresas hoje que são grandes, que um dia foram pequenas, não é? A gente tem N casos aí para apresentar, para falar.
Se os empresários, vamos pegar aqui, vamos falar de uma empresa de fora, uma das maiores empresas do mundo é a rede Walmart de supermercado. Se eu não me engano, são praticamente quase 200 mil funcionários no mundo, não é? Gente, isso é mais do que muita cidade que a gente tem aqui em Minas Gerais, né? Sim. 200 mil funcionários. Aí você imagina o seguinte, lá o São Walton, quando começou o Walmart, começou com uma loja. Claro. Né? Começou com uma loja. E como é que essa empresa ia se tornar o que tornou? O McDonald's, e aí a gente pode vir para cá e pegar a Bia Diniz com pão de açúcar, o Alexandre com a Cacau Show, né? O Rony lá com a reserva. Quer dizer, Caíto Maia com a Chili Beans, né? Tem mais de 4 mil colaboradores. Né? Como é que você faz para crescer a sua empresa se você não confiar nas pessoas, não tiver autoconfiança e não tiver a capacidade de multiplicar pessoas, né, capazes de gerar resultados para você, Sim, né, que vão defender. É muito interessante quando a gente fala eu lembro do Caíto Maia, que eu lembro dele falando que as pessoas tatuam a marca Chili Beans, os funcionários tatuam a marca Chili Beans no corpo, né? E isso é muito legal. Por quê? Porque indica que a turma está feliz, que a turma gosta de trabalhar lá, que eles são bem tratados, que eles têm amor pela marca e tal, tudo mais, e respeito, né? Sim. Então, assim, são comportamentos que a gente vê que o empresário, quando ele tem, o negócio vai crescer, vai se desenvolver, vai prosperar. E o que é necessário, né, André? O empresário entender que ele não é bom em tudo. E que ele precisa de ter junto com ele pessoas que sejam melhores do que ele. Com certeza. Em várias áreas, para poder ajudar. Que seja um pequeno empresário e ele não tenha toda uma estrutura ainda, mas ele precisa de trazer. Por isso que precisa de mentor, de coach, de consultor, para poder ajudar na estruturação do negócio, às vezes da melhor maneira, às vezes de uma forma mais enxuta, porque quando ele não conhece também, aí muitas vezes ele sai contratando, não sabe nem o resultado do negócio e começa a ter um monte de despesas, né? Mas ele precisa de entender que para ele poder ter sucesso, ele não sabe tudo. E tem muito empresário que eu vou te falar, que para mim é arrogante, né? Porque quando você tem um negócio que você acha que só você sabe tudo, só você entende tudo, que ninguém mais serve, presta para poder estar ali no negócio. Não escuta os funcionários. Você não escuta, você não se abre. Gente, não tem jeito de ser especialista em tudo, né? O negócio, ele tem vários pilares, né? Que a gente até trata muito disso na nossa mentoria, no nosso programa Ver, né? Que é o Visão Empresarial de Resultado, que o empresário precisa de olhar, né? Que vem aí os próprios comportamentos, que é o que a gente está falando hoje, mas ele precisa de ter pessoas que cuidem, muitas vezes, das pessoas, das finanças, dos processos, da tecnologia, das vendas, do cliente, do marketing, né? E, gente, vai me desculpar, mas eu não conhecia esse super homem ou essa super mulher até hoje. A gente até tem uma noção. Eu tenho uma empresa que começou pequenininha e que hoje tem quase 600 funcionários e que tem todas as áreas estruturadas dentro da empresa, né? Mas cada um tem um responsável competente por aquela área. Me coloca lá para poder, né, tomar conta, às vezes, de uma área X que... Da TI, nossa, fechou a empresa. Porque o primeiro bug dela ferrou. Gente, ferrou geral. Aqui gente, toda hora eu escuto assim, ai meu Deus do céu, meu computador deu isso, deu aquilo, corre o André lá para poder ver o que está acontecendo com ela. E isso foi super importante de surgir aqui, que surgiu, né, na brincadeira, mas o comportamento do empresário, com foco também, hoje em dia, na tecnologia. Porque tem muita gente que, eu vou te falar, que ainda insiste em trabalhar sem ter tecnologia para poder ajudar no negócio. Nossa Senhora. E aí, né? E aí a gente fala de tecnologia, não é só do computador. Outro dia, Valéria, eu fui fazer uma compra num depósito de material de construção. E aí eu perguntei lá se tinha uma determinada peça que eu precisava comprar. Aí o rapaz falou, não, tem sim. Ele foi lá, buscou a peça, né? Trouxe a peça que eu precisava.
Aí eu falei com ele assim, quanto que é para eu poder pagar? Ele pegou uma pasta daquelas plásticas. Até hoje. Até hoje. Isso... Até arrepiei aqui, gente. Até arrepiei. Ele pegou uma pasta plástica e foi passando. As partes tinham a lista datilografada ali. Datilografada não, impressa num computador. Tinha as páginas e páginas bem, e páginas de lista dos produtos com o preço do lado, para ele poder olhar na pasta plástica. Com certeza devia estar cheio de preço riscado. Não, papelzinho colado. E recebeu, porque só o custo de ficar imprimindo isso toda vez o dinheiro ali que eu paguei, o negócio, assim, na gaveta. Na gaveta. Gente, até hoje. Né? Gente. Isso assim, foi o quê? Não tem... E eu falo, investir em tecnologia, quando você está começando um negócio, em tecnologia é o quê, né? Em hardware e software, né? Que você tem um sistema de gestão do seu negócio ali imprescindível, porque você vai estar ganhando em produtividade, vai estar ganhando na gestão, velocidade, você vai ter informação rápida para poder tomar decisões, né? Isso a gente sabe, gente, a gente estava falando aqui com você, né, que está ouvindo a gente, tem muitos empresários que ainda não têm, e está tudo bem, mas o problema é você amanhã não começar a buscar isso, né? Quantas vezes as pessoas vêm aqui com mentorias, empresas que dão certo, empresas que dão dinheiro, vamos dizer assim, dão resultado, porque elas estão funcionando há muito tempo, as pessoas, né, da família ali vivem do negócio. Mas bateu num teto, né? Oi? Mas bateu num teto, né? Parou de crescer. Bateu no teto e parou de crescer. Por quê? Porque a pessoa não tem informação. Né? Ela não tem aquela informação e aí ela não toma decisões, né, de produtos, do que ela pode fazer, o que ela pode fazer de promoção. Às vezes um preço que está defasado e ela está perdendo dinheiro, né? Então, porque assim, a gente ainda tem uma limitação, né? A gente não dá conta de controlar. Não tem jeito, não tem como, né? Às vezes você tem ali, não sei, né, centenas, milhares de produtos para fazer gestão. E fora a segurança, não dá para fazer também, isso que se perde, sem né? tecnologia aplicada, sem fora a segurança dos números, controle. Da segurança do controle, né? Que muitas vezes é preciso ter, né? A gente lida com pessoas, gente, a gente, né, sabe que a gente precisa de acreditar e confiar nas pessoas, mas infelizmente, né, não é em todos que a gente pode confiar, então a gente precisa de ter controle. Mas o controle é fundamental, né? O controle é fundamental até para você ter liberdade para poder confiar. Porque se você não tem controle, você vai ficar o tempo todo desconfiando ali, preocupado, tenso, né? Com aquela situação. E tudo que você ganha de produtividade, né? Também na sua empresa. Na hora de vender, igual você deu o caso aí, né? Do vendedor olhando lá no depósito de material de construção na pastinha. Olha o tempo que se perde com isso, é agilidade, né? Às vezes precisa de ter um número maior de funcionários porque não informatizou. A gente vê muito isso, né? Você gasta ali, às vezes, o tempo de um funcionário fazendo um trabalho um dia inteiro, que se fosse informatizado, ele podia fazer, sei lá, em um terço do tempo e fazer outras coisas. Aqui, né, Valéria, que comprar sistema é muito caro. Sim. E aí, quantas pessoas você precisa para poder controlar o que o sistema controlaria? Aí parou para pensar. E com uma chance de no erro, dia às vezes, seguinte estava contratando sistema, né? Então porque às vezes a pessoa está olhando para o lugar errado, não é? Está olhando para o investimento que vai fazer, mas está deixando de olhar para o custo que está tendo, né? E às vezes um suplanta o outro com tranquilidade e você pode crescer ao passo que se você não investe em tecnologia, você vai ter que crescer com o quê? Com gente. Você sabe um mercado que no Brasil mudou drasticamente nos últimos 30 anos e que todo mundo que está nos ouvindo aqui tem capacidade de ver isso com muita clareza? É banco. Banco há 30 anos atrás tinham milhares de funcionários, na minha época de Itaú Unibanco, a gente tinha 53 mil funcionários no Brasil. Por quê? Porque todas as agências tinham que ter gente para te atender, no caixa. Né? Hoje você vai aonde? No autoatendimento,
Quando vai? Quando vai? Porque Quando vai? eu já nem lembro mais quanto tempo tem que eu não vou no banco para poder resolver qualquer coisa. Tudo está no celular. Por quê? Porque os bancos investem pesadamente em tecnologia para quê? Para substituir mão de obra. Gente, infelizmente... Ou felizmente, né? E aí as pessoas também precisam ir se adequando às novas oportunidades de mercado. Sim. Né? Não cabe ao empresário ficar mantendo a coisa no manual porque vai manter emprego. Na verdade, tudo vai mudando o tempo todo no mundo e as pessoas precisam se adequar a isso. Mas eles, bancos, investem pesadamente em tecnologia justamente para isso, para agilizar o trabalho, tornar o processo mais seguro, tornar o processo mais ágil, melhorar a qualidade, a diminuir risco, diminuir erro, né? Porque quando você automatiza o processo, você tira o ser humano da operação, você diminui drasticamente as chances de risco. Sim. Não é? Mas esse é outro comportamento importante, que é o que você falou. Olhar para a tecnologia, estar atento ao que a tecnologia pode fazer. Né? Com certeza. Nossa, é muita coisa, né, Valéria? Em termos de comportamentos aí para se ter sucesso no negócio. Hoje a gente falou de alguns, né, André? Porque, igual eu falei, são tantos comportamentos que vão aparecendo ali e que a gente precisa de estar olhando, né? Alguns comportamentos, outros são pontos mesmo que a gente precisa de listar e ter atenção, né? Os indicadores que a gente fala, que a gente precisa estar, né, acompanhando ali no dia a dia. E é isso, é muito comportamento. Pois é, e qual que seria aí o seu fechamento desse nosso EVEXcast? Hoje eu vou fazer jabá no fechamento, porque geralmente a gente não faz, né? A gente faz pouco os nossos EVEXcasts, né? A gente traz conteúdo para a turma. Mas a gente precisa, de vez em quando, também fazer um jabá aqui, né? E eu acho que não tem problema nenhum, o pessoal recebe tanto conteúdo. Que é o quê, gente? Aqui no EVEX, uma das coisas que a gente trabalha muito forte, né? Com os nossos clientes aí, que todos são empresários, né? São mentoriados aí pela gente, são aconselhados, né? E é justamente essa questão do comportamento, né? Para onde eu preciso ir de acordo com cada negócio, né? Nas mentorias individuais, onde a gente pega aí muito firme no planejamento, né? No objetivo do negócio. Mas nas mentorias em grupo também, o tempo todo. Gente, a nossa vida, né? O ser humano é comportamento, não tem jeito. Né? Os comportamentos ditam os nossos resultados. Sim, né? Seja como pessoa, seja como empresário. Mas são os comportamentos, né, que fazem Pois isso. Então, qual que é o jabá, né, Valéria? Porque você falou, vou fazer jabá. Não, o jabá é falar da mentoria, que a gente às vezes não fala tanto, né? Que a gente tem a nossa mentoria VER, né, Visão Empresarial de Resultado. E assim, né, temos hoje vários empresários aí que são acompanhados por nós, Sim. crescendo, tendo resultado. Empresários no né? varejo, né, que na indústria, no comércio, na indústria, no serviço. Nos serviços, né? Vários tipos de serviços diferentes. Tipos de serviços, né, diferentes. E é muito bacana, né, essa diversidade dos empresários que a gente atende aqui também. Isso acaba trazendo, eu falo, gente, quando a gente ensina, mais a gente aprende do que ensina, né, André? Com Porque certeza. o tempo todo a gente está aprendendo. Né? Outro dia um empresário, até mentorado nosso, falou assim, nossa, vocês nem precisavam estar fazendo o que vocês estão fazendo, mas é tão bonito, tão bacana ver, né, o cuidado, o carinho, a atenção que vocês têm com os clientes. Por quê? Porque é propósito nosso, né? Sim, claro. Nosso propósito de impactar aí 100 mil vidas até 2025 através da geração de 25 mil empregos através dos nossos clientes mentorados, né, Valéria? Sim, com certeza. Então isso move a gente, né, todos os dias. É isso. Bem, pessoal, então vamos fechando aqui esse EVEXcast de hoje, onde a gente falou aqui bastante do comportamento do empresário. Bacana. Se deixar eu e André, a gente passa aqui. Hoje, excepcionalmente, a gente está gravando à noite, hein? Né, André? Porque geralmente a gente usa o horário da tarde, mas essa semana a gente está aqui à noite, já depois de um dia inteiro de trabalho.
e é gostoso. Se deixasse, a gente ia ficar aqui pelo menos mais umas 2 horas. É isso aí. Bom, e para você que está nos ouvindo, né, siga também as nossas redes sociais, André Bax _oficial aí no Instagram, Valéria.bax no Instagram também. E você que está aqui nos assistindo no YouTube, passa a seguir o nosso canal se você ainda não está seguindo, aperta o sininho aí para você receber todas as notificações dos nossos conteúdos assim que a gente publicar, para você não perder nada, tá bom? E é isso, pessoal, vamos para cima. Vamos para cima.